Vamos passear pela Bíblia. Como vocês estão? Hoje nós vamos ler o livro de Reis. Falar de um profeta que eu gosto muito. O profeta é Elias. Mas o foco não é ele. O foco é Eliseu e seu moço, ou seu servo. E o título do nosso vídeo de hoje é Eliseu e Geazi, a morte de um legado. Queridos, eu pedi para vocês ignorarem, tá? Porque às vezes as crianças do condomínio são meio barulhentas. Mas é criança, né? É assim mesmo. Então, queridos, vamos ali ver como foi, para a gente acompanhar e fazer um paralelo, como foi o chamado de Eliseu. Nós sabemos que Eliseu foi o sucessor de Elias. E que Elias, ele era um profeta assim tremendo, que Deus usou inclusive para fazer fogo descer do céu, para mostrar para os profetas de Jezabel, de Baal, que ele era Deus e que Baal era um vacilão, na verdade, né? Como é que é? Tem 80 profetas de uma entidade lá, clamando, se cortando, pedindo para descer. E não desce. Nosso Deus é maravilhoso, né? Para responder com fogo, eles não são bons, não. Vou te contar. Só o nosso Deus que consegue responder com fogo. Por isso que eu amo esse Deus. Porque ele não nos engana. Seja para a nossa alegria, ou seja para a nossa tristeza. Seja para nos honrar, ou seja para nos repreender. Deus, ele não nos engana. E quando é necessário provar que ele é Deus, ele não deixa para depois. E esse é o Deus que eu sirvo e que eu amo e que eu não consigo deixar de falar dele. Mas vamos para o assunto principal. Então, esse Elias era o precursor de Eliseu. Num tempo em que o rei de Israel tinha se corrompido. Num tempo em que ele, por ter se casado com Jezabel, que era uma rainha que servia a outros deuses, permitiu que os profetas de Israel fossem mortos. Permitiu que o povo dele se tornasse idólatra. Permitiu que sacrifícios fossem feitos a Baal em seu território. Foi um rei que deu uma legalidade espiritual muito grande para deuses estranhos, por conta de Jezabel. A ponto de, por medo, olha só, o homem fez fogo descer do céu através do poder de Deus. Mas, por fim, o próprio Elias não suportou. E Deus, vendo Elias nessa situação, ele já prepara. Olha, já sei quem vai ficar no seu lugar. E é essa leitura que nós vamos fazer aqui sobre água. E é essa leitura que nós vamos fazer aqui, que se encontra ali em 1 Reis 19, versículo 12 em diante, que diz assim: E depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, o que fazes aqui? Porque ele estava se escondendo de Jezabel, ele estava cansado, ele estava até deprimido. Então ele foi para a caverna e lá ele ficou. E ele respondeu ao Senhor: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança. Não falei no início que Acabe promoveu a corrupção do povo, permitindo e incentivando que eles adorassem a Baal. Então, Elias está reclamando disso aqui com Deus, está comentando isso aqui com Deus.
Porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu, somente eu, procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: Vai e volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E o que escapar da espada de Azael, Jeú matará. E o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Esse versículo 17 já dava outra palavra, né? Mas depois a gente pode falar dela. Mas deixarei 7.000 em Israel, de todo joelho que não se dobraram a Baal, e de toda boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. O que fiz contigo? E ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e passou a seguir a Elias e a servi-lo. Queridos, só esse trecho entre Elias e Eliseu já é muito lindo, porque são temperamentos totalmente diferentes juntos. Deus, ele não faz, eu acho que eu vou fazer teste de personalidade para ver se esses dois servos meus aqui vão conseguir trabalhar juntos. Deus não faz isso. Elias e Eliseu, você vê que é totalmente diferente. Elias, ele não era um professor. Eu vou fechar só essa janela aqui. Acho que vou fechar essa janela aqui, querido. Só um minuto. Voltei. Agora os gritos das crianças estavam me incomodando. Então, queridos, Elias, ele não era um mestre meloso. Ele não era um mestre amoroso. Oh, Elias. Ele não era um João da vida. Elias era Elias. Né? Inclusive, eu me tenho muita afinidade com Elias. Eu falo assim, gente, eu não sei como eu tenho amigos. Porque eu sou muito. E as pessoas que são meus amigos são porque são mesmo. Porque eu sou muito firme. Minha irmã fala assim, menina, tu é. Mas gente. E é o jeito, né, de cada um. Minha irmã é totalmente já diferente de mim. Já é mais melosa, né? Já é mais amorosa até. Mas Deus, ele nos usa do jeito que ele nos fez, né? Claro que tem que tirar uns grãozinhos aí fora do lugar do vaso, sempre tenho, né? Pra não rachar até, que se ficar com muita natureza humana aí, racha o vaso, né? Para que a gente possa ser perfeito aos olhos do Senhor, pro que o Senhor precisa. Porque nessa terra a gente não vai alcançar perfeição, mas se a gente conseguir alcançar, imitar a Cristo, diante das nossas, apesar das nossas limitações, a gente já vai estar muito avançado. Mas voltando aqui para Elias e Eliseu, então Deus não fez um teste de personalidade. Eu vou fazer um teste de personalidade aqui entre Elias e Eliseu para ver se vai dar certo para combinar. Sabe por que Deus não precisa fazer teste de personalidade para juntar pessoas para sua obra? Porque o Espírito Santo basta. Quando ele une José e João, que são totalmente diferentes, mas se José é cheio do Espírito e João também, a união está feita. O Espírito de Deus nos une. Um espírito comunica com outro espírito.
Então, isso aconteceu com Elias e Eliseu, ainda que Eliseu ainda não estivesse tão avançado, mas só por Deus tê-lo escolhido e falado, ó, você vai ungir fulano, é Eliseu que você vai ungir no seu lugar. Deus já tinha sondado Eliseu e já conhecia a conexão que Eliseu tinha com o Espírito Santo. Então Deus nem se preocupou. Bora aí, Elias e Eliseu, e vai ser sucesso, vai ser rock and roll. E foi. Então, queridos, nós vemos. E aí Elias, olha só. E olha só para vocês verem. Aos olhos de Deus, Eliseu já estava aprovado. Mas aos olhos humanos, o que Eliseu fez para mostrar essa aprovação? Para ser um substituto de Eliseu. Ele se desprendeu ao ser chamado. Aqui a palavra ela fala a linhagem de Eliseu. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Os estudiosos da palavra de Deus, os teólogos, eles dizem o seguinte: quando alguém não é importante, o nome dela nem é citado na Bíblia. Quando ela é importante, o nome dela é citado na Bíblia. E quando ela é de média a grande importância para a sociedade da época, o nome dela e da sua descendência é citado na Bíblia. Quanto mais descendentes para trás forem citados, mais importante essa pessoa é. Então aqui nós vemos que ele é citado e o nome do seu pai também. Então, isso mostra que Eliseu ele não era uma pessoa anônima, ou que ele não, talvez até fosse anônimo, mas ele não era de uma família que não tivesse influência. Ele era de uma família influente, mas ele se desprendeu disso. Né? Nós vemos aqui que ele pede só para ir beijar seu pai e sua mãe para poder seguir Elias. Então ele poderia, deixa eu só ver se as minhas ações vão subir, deixa eu só ver o resultado da bolsa de valores, né? Porque eu já vejo como vão estar meus rendimentos, eu te sigo. Deixa eu só ver se eu vou ter resposta dessa currículo que eu mandei. Que aí se eu não tiver resposta, eu te sigo. Deixa eu ver aqui como é que vai estar meu relacionamento, se eu vou casar, se eu não vou, porque dependendo eu te sigo. Não, Eliseu largou tudo na hora. Ele se desprendeu do que ele tinha. E outra coisa que é muito importante que eu deixei anotado aqui, ele deixou seus bens materiais. Ele matou a sua junta de bois. Isso mostra que ele teve poder para matar essa junta de bois, senão que os bois eram dele, eu acredito, né? Eu acredito que esses bois eram dele, porque se ele podia estar matando, né? Depois eu vou ver direitinho, irmãos. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir nos comentários, viu? Porque eu não li com detalhe essa parte, mas veio um insight aqui que eu acho que esses bois eram dele. Então, Eliseu, ele se desprende do seu sentimento, do seu elo, né, sentimental, que são seus pais. Ele se desprende do seu elo material, né, dos seus 12 bois, gente. Para ter 12 bois, teve uma época que Israel teve muita sede, porque ficaram 3 anos sem chover. Então, provavelmente, para você conseguir conservar 12 bois ainda, você devia ter uma condição financeira muito boa. Deveria ter uma condição financeira muito boa. E outra coisa também, Eliseu, ele se humilhou. Eliseu, ele se humilhou, né? Ele foi humilde com o contrato com Elias, né? Ele poderia falar assim, você não é digno de eu estar te seguindo não, rapaz. Que isso, não. Eliseu, ele foi humilde desde o seu início. E outra, ele serviu ao povo. Antes de começar o seu ministério, ele já começou servindo o povo. O que ele fez? Eu já sei o que eu vou fazer então, Elias. Eu vou vender esses bois aqui, ó.
Vou vender esses bois, fazer um din-din que a gente vai fazer nossa caminhada aí no melhor estilo. Vai fazer a caminhada top. Você nunca fez uma caminhada tão boa igual você vai fazer comigo, só no luxo. Não. Ele vendeu os bois, olha, versículo 21. Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então, queridos, não dá para visualmente falando aqui, visualmente analisando as atitudes de Eliseu, não dá para dizer que ele não seria um bom obreiro. Não dá para dizer que ele não seria um homem de Deus, porque esses traços dele aqui são requisitos de um homem de Deus. Então ele já começou honrando o seu ministério antes de ingressar no seu ministério. Queridos, eu não sei se eu já falei, eu moro em Brasília. E aqui você nem soa de tão seco que é. E a garganta tão seca toda hora. Então, se me beber toda hora, eu já peço desculpa, porque a minha garganta fecha, aí eu não consigo falar, velho. Mas eu peço desculpa. A gente bebe água e parece que nem bebeu. Isso é Brasília. Mas voltando aqui ao assunto, nós vemos então que ele já honrou seu ministério desde o início. E a coisa linda, né? Ele valorizou. E ele não se ofendeu com Elias, não ficou magoadinho, não. Porque olha a resposta que Elias dá para ele. Eu acho que até mesmo eu sendo meio brutinha, até eu ficaria meio chateada com Elias, gente. Olha isso aqui. Versículo 20. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta. Vai e volta. Gente, a pessoa não tem nenhum senso emocional. Porque provavelmente vai saber se Eliseu ia conseguir voltar para ver os pais de novo, porque os profetas eles eram guiados pelo Espírito. Então, onde o Espírito de Deus mandasse eles ir, eles iriam. Então, ele fez esse pedido para Elias e Elias totalmente frio, né? Ainda termino de responder assim: o que fiz contigo, tipo assim, não é problema meu, vai lá, pode ir. Então, queridos, muitas vezes, isso também, essa mensagem, ela é para nós também, que às vezes estamos à procura de uma igreja, à procura de amigos de oração, à procura de pessoas para interceder conosco, de estar conosco, trazer para a nossa vida, né, para nossa caminhada espiritual. Nem sempre Deus vai colocar pessoas que ficam te beijando. Nem sempre Deus vai colocar do seu lado pessoas que ficam alisando sua cabeça, te elogiando. Mas se ela tiver o Espírito Santo de Deus, é disso que você precisa. E Eliseu já sabia disso. Ele não recusou porque Elias ele era rude. Ele não recusou porque Elias não era emocional. Ele não recusou seguir a Deus com Elias, que ele não só seguiu Elias, ele seguiu a Deus primeiro com Elias, porque Elias ele não afofava ele, né? A gente quer toda hora alguém puxando nossa bochecha, dizendo que bonitinho. Ainda mais no mundo de hoje, que tudo é curtida, né? Que tudo tudo é curtida, tudo é engajamento, tudo. Eu queria ver em que Elias ia engajar. Não ia engajar em nada, menina, não ia curtir nada. Não ia nem adicionar Eliseu no Instagram. Mas foi o homem foi ele, não vou conseguir falar do jeito que eu quero, mas foi ele desse jeitão aqui que foi usado para que Eliseu fosse também um grande homem de Deus. O grande problema, às vezes, nosso é que nós estamos procurando carinho e conforto quando, na verdade, nós deveríamos estar procurando a presença de Deus.
Nós, às vezes, deveríamos estar procurando a essência do Espírito Santo. Nós deveríamos estar procurando pessoas com quem Deus fala, através de quem Deus fala. E nós, às vezes, estamos procurando uma cadeira mais fofa, uma igreja mais estilosa. Estamos procurando um lugar onde eu possa fazer networking. Queridos, igreja não é lugar de networking. Igreja é lugar de adoração. Então, é possível fazer network e N outras coisas na igreja, mas ela não é lugar disso. E muitas vezes esses têm sido os termômetros para se buscar uma igreja para congregar. Então, nós devemos parar, né, e analisar o que eu quero. Porque você quer sentar no macio, fica no teu sofá, né? Ficar no sofá, nem. Não precisa ir para a igreja. Mas às vezes você vai numa igreja do banco duro, mal reformada, precisando de... Desde a princesa Isabel que aquela igreja está precisando de reforma. Nunca nem foi reformada. Mas você encontra o Espírito de Deus. Às vezes não vai ter essa linha para o seu filho. Mas o seu filho, se assistir uns 2, 3 cultos, é batizado com o Espírito Santo. Às vezes o pastor, ele não vai ter um Instagram cheio de seguidor. Às vezes ele nem sabe o que é um Instagram, nem sabe usar. Mas Deus usa ele para revelar o oculto e o escondido. Então, queridos, às vezes Deus, ele tem tesouros escondidos em vasos simples. Tesouros escondidos em congregações simples. Daí depende a sua busca e a minha. O que você quer? O que eu quero? Porque tem coisas que podem andar juntas e deve. A igreja do Senhor tem que ser limpa, bonita, reformada, mas nem todas são assim. Nem todas são assim. Nem todo irmão vai ter mestrado, doutorado. Nem todo irmão vai ter pós-doutorado. Mas ele vai estar cheio do Espírito de Deus. Se ele está cheio do Espírito de Deus, é uma grande chance que ele vai ser usado para abençoar a sua vida. Agora eu vou parar para acender a luz, só um minutinho. Então, queridos, nós precisamos avaliar o que importa, o que é importante. Então, o importante é a presença de Deus. Seja numa igreja maravilhosa, confortável, com recursos, ou seja numa igreja simples, com irmãos mais simples. Onde o Espírito Santo estiver, ali a chance de você ser abençoado é mais que 100%. Mas vamos continuar aqui. Então, queridos, nós vemos que Eliseu não se importou com o jeitão de Elias. E por que ele não se importou com o jeitão de Elias? Porque ele não estava seguindo Elias, ele estava seguindo o Deus de Elias. E querendo a intimidade com o Deus que Elias tinha. Minha mãe fala um ditado assim, que quem quer pegar passarinho não fala chu, né? Então ele queria pegar aquela unção, ele ia brigar com Elias, falar, pô, cara, me trata direito, eu sou servo do Senhor, né? Não. Ah, Elias, tá bom, tá jóia, vamos seguir o baile, Elias, tudo bem, não tô magoado não. Então isso já mostra o quê? Já forjou o caráter de Eliseu também, né? Porque quando você sabe por que você está em um lugar, por que você está fazendo algo, se é para Deus, se é por Deus, não atinge a sua carne. Porque se você tá, quando a gente busca Deus, não é em espírito, em verdade. Você já viu o espírito ficar ofendido? Nossa, fulano ofendeu o meu espírito. Não ofende, o espírito não se ofende. O que se ofende é a nossa carne, que é sensível, dodói. Mas o nosso espírito, ele não se ofende. Então, é uma coisa boa pra gente avaliar. Estou buscando isso no espírito ou estou buscando isso na minha humanidade, na minha alma? E a alma, ela é mais sensível, porque a própria palavra fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, entre o espírito e a carne,
O espírito é muito mais forte que a carne. É isso que esse versículo está querendo dizer, né? Então, para atingir o seu espírito, é só algo espiritual. Agora, a sua carne pode ser atingida por algo natural, algo espiritual, né? Então, queridos, daí já isso nos forja a ser mais fortes. Mas vamos seguir aqui então. Então, nós vemos então que Elias encontrou, por indicação de Deus, Eliseu e ungiu. E seguiram sua caminhada juntos. E o que eu acho muito curioso na caminhada de Elias e Eliseu é que a impressão que dá, porque a gente só vê eles dois juntos depois, só quando Elias é tomado. A gente não vê a convivência deles juntos, a Bíblia não vai mostrando detalhes, né, sobre isso. Mas a gente só vai ver eles juntos depois lá em 2 Reis, no capítulo 2, que é quando Elias já é tomado. E queridos, nossa, dificuldade de respirar, meu Deus. E então, nós vemos eles juntos de novo só quando Elias vai ser tomado. Então, pelo primeiro contato de Elias com Eliseu e pelo último contato, a gente percebe o quê? Que Elias e Eliseu, eles não eram muito aquela coisa do coleguinha, sabe? Toma chá na casa de Elias, toma chá na casa de Eliseu. Não era comadre, não era compadre, sabe? Era algo ali, ó, unicamente ligado pelo Espírito, pela missão, pela necessidade do reino. Porque o jeito de Eliseu, o jeito de Elias com Eliseu é muito engraçado, porque a gente vai ver aqui mais pra frente que Deus manda Elias para um lugar, Eliseu tem que falar assim, não, eu vou contigo. Você quer me deixar aqui, mas eu não vou ficar não, eu vou contigo. E isso também mostra mais uma coisa para nós, queridos. A gente precisa obedecer a nossa liderança, mas a gente nunca pode deixar a nossa liderança bloquear o nosso acesso a Deus. Porque nós estamos na igreja para acessar o Deus. Fazemos parte de uma igreja para congregar com os irmãos, na verdade, né? E para ser mais uma forma de acessar a Deus, porque ali você vai encontrar outras pessoas que professam da mesma fé, que têm experiências com Deus, às vezes maiores que a sua, às vezes mais assim, nossa, né? A níveis espirituais mais elevados que o seu. Só que porque ela teve níveis mais elevados que o seu, não significa que é só para ela. Porque Deus, ele opera tudo em todos. Então, creia, se alguém na sua igreja tem um testemunho de que curou um enfermo, o mesmo Deus que operou nele, opera em você. Se alguém tem um testemunho de que recebeu um dom de revelação, um dom de visão, um dom de interpretação, você também pode ter. Porque o Deus que opera nele, opera em você também. Então, tem gente que fala assim, não, isso é só pra gente seleta, não, isso é porque eu paguei o preço. Não, querido, isso é por misericórdia de Deus. E também provavelmente insistência dele no mundo espiritual. Porque a palavra fala, batei e abri-se-vos-á, né? Então, bate a porta do céu, que você também vai viver coisas maravilhosas. E não deixe ninguém te bloquear dos acessos do Senhor. Só um parênteses. Eu me lembro que um dia eu gosto de oração, sabe? Eu amo círculo de oração, essas coisas. Monte, essas coisas assim. E um dia eu estava numa igreja de uma amiga da minha mãe e ela falou assim: ai, tal dia a gente vai no monte. Eu falei: ô, pastora, quando for me chama. Ela: não te chamo não, isso é só para selecionados, só para. Não, tá bom, tudo bem. Então, e eu fiz do meu quarto meu monte. E Deus tem falado comigo, apesar da minha
da minha pequenez que eu ainda não oro como eu gostaria, na frequência que eu gostaria, eu ainda não busco como eu gostaria. Mas ela fechou as portas para eu subir ao monte com ela, mas Deus não fechou as portas do céu para eu acessar ele. Então, queridos, não se milindre com Deus por causa das pessoas. Deus é Deus, as pessoas são as pessoas. E isso Eliseu entendeu muito bem. Então, vamos ver o que acontece quando Elias é tomado? Vamos lá. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Olha Eliseu, ó. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Eu vou também. E assim desceram juntos para Betel. Ele estava o quê? Esperando ver algo da parte do Senhor através de Elias ou com Elias. Ele é ruim que eu vou ficar aqui, hein? Eu vou atrás de você, rapaz. Aí no versículo 3, continuando. Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? E ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando para Jericó. Olha ele de novo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Não vou te deixar não, rapaz. Eu vou com você. O que Deus fizer, eu quero participar. Então foi isso porque você tá vendo que ele já sabia que Deus ia recolher Elias. Então ele estava imaginando, vai recolher como? Vai tomar como? Eu quero ver, eu quero estar perto. E aqui no versículo 5, então a gente vê: então os seguidores dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e disseram: sabes que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor? E ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância. Ou seja, não foi todo mundo que chegou perto do local da benção, não. O pessoal, uns 50 foram, mas mantiveram a distância. Então, querido, se Deus tem te dado fome, se Deus tem te dado sede, mas isso aqui mostra até uma média. A cada 50 que seguem, um tem uma fome louca da presença de Deus. Um tem uma vontade louca de conhecer a Jesus. Então, Eliseu, ele foi para o Jordão. E eles dois pararam junto ao Jordão. Ou seja, onde Elias parou, Eliseu parou também. É junto ao Jordão que é para ficar, que vai acontecer a manifestação do Senhor. Então, eu vou ficar aqui. Então, Elias pegou sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram e os dois atravessaram em terra seca, gente. O milagre do Senhor é tremendo, né? Não só dividiu a água, como já secou a terra. Né? Porque quando seca uma poça, ainda fica lama, né? Mas a terra estava seca. E Elias faz isso na maior naturalidade. A impressão que dá quem andava por aí abrindo o rio, né? Com a capa. Devia fazer mesmo. Porque acho que isso nem espantou Elias direito, né? Porque quantos e quantos milagres de Deus através de Elias, Eliseu não viu, mas não estão catalogados na Bíblia. Acho que só os principais. Mas, assim, uma vida com Deus, queridos, é isso que eu almejo para mim. Eu quero incentivar que as outras pessoas almejem também. Uma vida com Deus é surpreendente.
né? Ninguém começa Elias, ninguém começa, né, fazendo fogo descer do céu. Ela é gradativa, né? A palavra não fala como o ministério de Elias começou. Inclusive, ele tem um mistério por trás dele, porque a gente não sabe de que cidade ele é, a gente não sabe quem eram seus pais. Ele brotou, sim, e na presença de Deus ele fez grandes coisas, ele foi uma grande arma nas mãos do Senhor. Mas a, a busca pelo Senhor, ela nos faz alcançar coisas inimagináveis, né? E foi isso que aconteceu com Elias e com Eliseu. Então a gente segue aqui, né? Depois que passaram o Jordão com a terra seca, né? Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado de ti. Eliseu disse: Peço-te uma casa, peço-te riqueza, eu peço-te fama, quero fama em todo o Oriente Médio, eu quero bombar no Oriente Médio. Não. Essa é mais uma característica de um bom obreiro. Ele vai direto no que interessa. O bom obreiro, ele só tem uma coisa que interessa a ele, que é o Espírito Santo de Deus. Olha aqui. Peço-te porção dobrada do teu Espírito. Gente, eu peço isso a Deus, Senhor. Eu peço, eu peço, gente. Eu peço. Peço para ser arrebatada. Eu falo, Senhor, você vai ficar me deixando aqui vendo. Quero ver outras coisas, Senhor. Eu quero ver o céu. Eu quero ver coisas lindas, porque Deus é lindo. Então, tudo que vem de Deus, eu fico vendo, às vezes, testemunhos de arrebatamento. Eu fico vendo assim, Jesus, quanto que eu vai ser comigo? Quanto que o Senhor vai me chamar, cantar minha senha? Porque é o meu sonho. Antes, o meu sonho era ser batizada com o Espírito Santo. Depois que eu fui, agora é ser arrebatada. Então, tô na fila de espera para ser arrebatada. Mas tem que buscar, né, queridos? Continuar aí na batalha. Então Elias respondeu: Pediste algo muito difícil. Entretanto, se me vires quando eu for levado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não te fará. Olha a conexão com Deus como é que Elias tinha, gente. Ele já sabia se o pedido de Elias ia ser respondido ou não. Olha, se você me vê, é porque o seu pedido vai ser atendido. Se você não me vê, então não vai ser atendido. Olha a conexão com Deus que ele tinha. Olha, a porção de Elias já estava boa para mim. Meia porção de Elias já estava boa para mim. Já estava feliz. Então, eles estavam caminhando e conversando. Olha a coisa maravilhosa, gente. E um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Gente, que coisa mais linda, gente, que Eliseu conseguiu ver. E que coisa mais linda que Elias viveu. Gente, isso enche meu coração. Já pensou você? Aí meu pastor, ele vai embora da nossa igreja. Ah, ele vai para outra igreja? Não, o carro de fogo vai vir pegar ele. Já pensou se acontecesse isso no nosso meio? Que coisa maravilhosa. Não, um carro de fogo do céu vai vir pegar ele, o Senhor já me falou. E eu ainda vou ter porção dobrada dele. Gente, é coisa muito linda. Como não almejar uma coisa dessa? Como não querer viver, ambicionar uma coisa dessa? Sabe? Como não querer viver isso? Né? Então, é muito maravilhoso. Então aqui nós vemos a escolha acertada de Deus para a substituição de Elias. Como Deus acertou quando escolheu Eliseu para substituir Elias, porque ele não só continuou o ministério de Elias, que já era tremendo, como continuou
com porção dobrada, porque Deus quis dar, não, porque ele pediu. Às vezes nós temos a porção que nós pedimos. Então, queridos, seja ambicioso na presença de Deus, seja ambicioso nos dons, no pedido dos dons, seja ambicioso no seu autotrabalhar dos frutos do Espírito, que depois eu vou fazer um vídeo só falando do dons versus frutos do Espírito. Então, nós temos que ter os dois, temos que operar nos dois, mas é para o próximo vídeo. Então, queridos, sejamos ambiciosos, porque se nós servimos um Deus infinito, eu entendo que eu estou vivendo muito pouco, espiritualmente falando. Porque se o meu Deus é infinito, então eu quero mais, eu ambiciono por mais. E é isso, queridos, que Eliseu também ambicionava. Ele via as coisas que Elias fazia, ele queria até aquilo e ainda mais. Então aí nós vemos um sucessor com porção dobrada de algo que já era tremendo. Que maravilha, né? Mas aí Eliseu assume e vai fazendo a obra e vai fazendo milagres e vai tendo o seu ministério muito bem sucedido. Só que algo me acontece. Quando eu lia essa palavra, eu falava assim, gente, de onde saiu, né? Tem umas coisas que você fala assim, mas de onde saiu Jesus? Eliseu, assim como foi servo de Elias, ele também teve um aprendiz. E o nome do seu aprendiz era Geazi. Eu não procurei, eu procurei aqui. Então, se eu tiver algum versículo, vocês me falam. Que eu procurei e não achei. Pode ser que eu tenha procurado errado, mas eu acho que não tem mesmo. Eu procurei, eu não achei Deus mandando Eliseu separar Geazi para seguir ele. Eu procurei aqui e eu não sei de onde Geazi saiu direito. Eu procurei aqui e não vi de onde brotou Geazi na vida de Eliseu. Mas eu sei que ele não foi como ele foi no início. E ele poderia ter pedido porção tripla da unção de Elias. Ou então, se ele achasse pesado, ele podia falar assim, não, vamos voltar um pouquinho. Unção dobrada é muito para mim. Me dá a unção de Elias. Vamos voltar para a unção de Elias? Já tá bom, eu aguento. Né? Eu aguento a unção de Elias. Mas não. Vamos ver o que foi que Geazi pediu. Vamos lá deixa eu me certificar aqui do versículo. Vamos lá para 2 Reis, versículo 5, do 15 ao 27. A história desse capítulo começa o seguinte. Existia um general da Síria, o nome dele era Naamã. Ele havia ganhado muitas batalhas pelo exército da Síria, ele é muito poderoso. É muito renomado, né, na Síria por ter conseguido tantas vitórias. Só que ele era leproso. E como a Síria havia ainda tinha alguns cativos de Israel, na casa de Naamã tinha uma menina judia que servia a Naamã. E vendo o estado, né, que Naamã, da lepra de Naamã, ela falava assim, olha, se o meu senhor, no caso, se Naamã fosse para minha terra e conhecesse o profeta que tem lá na minha terra, ele não ia ficar desse jeito, não. Ele ia ser curado. E aí, bora, toca a mão lá pra terra da menininha. Procurando quem? Eliseu. Vamos lá procurar Eliseu. Então, é ele que vai resolver? Então, bora. Eliseu nem conversa quis com o homem. Mandou ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão, que ele ia ficar curado.
E assim aconteceu. Ele se lavou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado da sua lepra. E aí quis, né, oferecer, oferecer não é presente, como se fosse um tipo de pagamento, alguma coisa assim, para Eliseu. Então levou ouro, levou talento de prata, talento de ouro, levou um monte de coisa preciosa para Eliseu. Eliseu falou: não quero não, pode tocar isso aí para frente. Não quero nada não. Isso também tá faltando no nosso meio, viu? Então Eliseu não quis. Eliseu não quis. Mas teve quem quis. Chuta quem quis. Geazi. Geazi, meu filho, tanta coisa boa pra tu querer. Tu vai querer o prêmio do Naamã, que nem Eliseu quis. Querido, se um homem de Deus, não quer algo, não queira não. Porque se não é bom para um homem de Deus, se você também quer seguir os caminhos de um homem de Deus, para você também não é bom. Então, mas Geazi não pensou assim. Geazi, não vou deixar essa oportunidade passar mesmo. Eu vou dar meu jeito. Olha o que Geazi fez. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: o meu senhor poupou esse sírio Naamã, deixando de receber dele alguma coisa do que trazia? Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha só. Eu não vou deixar passar. Deixa passar, Geazi. Deixa, meu filho. Vai trazer emoção pra tua vida. Não pegue, não. Mas Geazi foi lá e pegou, né? Então vamos. E olha ainda olha a treta que Geazi fez. Geazi saiu para alcançar Naamã. Quando este viu que alguém corria atrás de si, saltou do carro para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? E ele respondeu: tudo está bem. Meu senhor me enviou a dizer. Eliseu não mandou ninguém falar nada. Tá mentindo já, ó. Já tá mentindo. Agora mesmo chegaram 2 jovens seguidores dos profetas da região montanhosa de Efraim. Peço-te que lhes deis. Dê para quem? Para esses 2 jovens que não existem, né? Só existe na cabeça de Geazi, que ele inventou na hora. Peço-te que lhes deis 1 talento de prata e 2 peças de roupa. Naamã disse: fica à vontade. Ou seja, a criatura ainda pegou um gancho de respeito que Eliseu tinha diante de Naamã, para se aproveitar. Então isso já mostra a figura de um mau obreiro. Isso já mostra a figura de alguém que está querendo se aproveitar da fé, de alguém que está querendo se aproveitar, se escondendo atrás da palavra, se escondendo atrás de dom, se escondendo atrás de uma placa de igreja, né? Então, ele se aproveita do respeito que a sua igreja tem, ou que os seus pais têm, ou que por serem homens de Deus, ou que o seu pastor tem por ser homem de Deus, ou um amigo tem para ser homem de Deus, ou até que o seu dom promove, né? Porque o dom, na verdade, nem é da pessoa, é Deus que dá para servir quem precisa, né? Isso é outro assunto. Mas ele pega carona nisso para proveito próprio. E foi o que Geazi fez. Isso não é novo, viu, gente? Vocês estão vendo que isso não é novo. A pessoa vendo coisas que Eliseu, com porção dobrada, fazia, querendo usar da fé, porque Naamã saiu com fé no Deus de Israel. Naamã já não olhava o Deus de Israel com o mesmo olhar, ele saiu com fé. Então, usando da fé de Naamã para se dar bem. Vamos ver se ele se deu bem? Então, e insistindo com ele, Naamã amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos,
com 2 peças de roupa e os entregou a 2 de seus servos, os quais carregaram à frente de Geazi. Ainda teve servo para sair levando para o garoto. Quando ele chegou ao monte, pegou-os das mãos deles e os guardou em casa. E mandou embora aqueles homens, e eles se foram. Olha o que acontece quando você anda com o homem de Deus. Vai fazer coisa errada, vai? Olha isso aqui. Mas ele entrou e chegou diante de seu senhor. Então Eliseu lhe perguntou: Geazi, de onde vens? E ele respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum, sonso. Ô menino sonso. Isso lembra, sabe quem? Ananias e Safira, lá no Novo Testamento. Eu acho que esse Geazi, ele lembra muito Ananias e Safira, mentirosos. Porque se eu tô com uma pessoa de Deus, né? Você acha que Deus não vai revelar as coisas, gente? Pelo amor de Deus. Porém, e Ananias e Safira ainda mentiu para quem? Para Pedro, né? Nem tinha presença do Senhor, nem tinha Espírito Santo no coro, Pedro, né? Foram mentir para Pedro. E aqui, Geazi mentindo para Eliseu. Para você ver, queridos, uma coisa, a mentira, ela só serve, sabe por quê? Para te envergonhar. O mentiroso, ele mais cedo ou mais tarde, ele sempre vai ser envergonhado. E o espírito da mentira te faz mentir, junto com o espírito que tem muito aqui no Brasil, que é o de como é que quando você faz a coisa e não dá nada, como é que é mesmo? Eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Então, junto com esse espírito, impunidade. Então, a mentira, junto com o espírito de impunidade, eles vêm aqui na cabeça, ó, faz você contar uma história que só você acredita. Faz contar uma história que vai ser revelada e vai te deixar, ó, numa situação difícil. Então, a mentira, ela não é uma estratégia. A mentira, ela veio para te envergonhar. Todos que a gente vê aqui na Bíblia que mentiram foram envergonhados. Isso é fato. A começar do pai dela, né? Mas tá. Então, a mentira, ela só serve para isso. Pô, aí olha a resposta que Eliseu deu para Geazi. Você não saiu não? Você não foi a lugar nenhum não? Olha o versículo 26. Porém Eliseu lhe disse: por acaso não fui eu contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? O Espírito do Senhor levou Eliseu em espírito para ver as coisas erradas que Geazi estava fazendo. Ele viu tudo em espírito. Gente, era este um momento para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, Naamã tinha um problema. Lembra qual era o problema de Naamã? Era a lepra, né? Olha aí. Portanto, a lepra de Naamã atingirá a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu leproso da presença dele, branco como a neve. Queridos, e aqui matou um legado. Gente, ele podia ter pedido porção dobrada. Já pensou? Quando a gente estuda raciocínio lógico, acho que é progressão geométrica ou aritmética, não sei, que vai crescendo, vai multiplicando pelo número original e vai crescendo, aumentando. E pode ser até infinito isso. Olha, Geazi quebrou essa progressão. A progressão da unção dobrada de Elias, a progressão da unção de Elias, que foi dobrada em Eliseu, e nele podia ser quadruplicada. Nossa, queridos,
Que oportunidade! E a gente vê muito isso nos dias de hoje. No nosso meio, nós vemos igrejas que os seus fundadores eram homens conectados com Deus, eram homens sensíveis à voz do Espírito Santo, eram homens obedientes, eram homens que seguiam ao Senhor. Mas quando eles morrem, quem assume não tem a mesma sede e o mesmo interesse pelo Espírito de Deus. E qualquer talento de prata já tá bom. Não importa é talento de prata. O sinal da igreja próspera e abençoada por Deus, o sinal de que Deus está na nossa igreja é ter talento de prata. Se tem talento de prata, tá tudo certo. Não, tá errado. Talento de prata não é suficiente. E nem é comparável à unção de Elias e de Eliseu. Sabe, assim, se botar na balança, não faz nem cosquinha. A unção de quem ressuscitava mortos no Velho Testamento, a unção de quem fazia o rio abrir usando a capa, a unção de quem fazia fogo descer do céu, você acha que é comparado à prata? Olha a preciosidade que esse rapazinho abriu mão. Olha o legado que ele simplesmente resolveu abortar por causa da ganância. Então, queridos, eu quero te incentivar. Não mate o legado por conta da ganância. No nosso meio, graças a Deus, no Brasil, a gente está tendo muita oportunidade. Você tem oportunidade de pregar no YouTube, fora do YouTube, na televisão, num monte de lugar, em várias igrejas. Mas foca no Espírito Santo. E você também, pastor, que precisa selecionar obreiros, que tem essa responsabilidade de selecionar obreiros. Peça a Deus, Senhor, faz como o Senhor fez com Elias. Me mostra onde é que está o Eliseu, Senhor. Talvez nem seja a pessoa que o Senhor mais se dá bem. Talvez nem seja a pessoa que no seu coração cogitou. Assim como Samuel nem tinha cogitado Davi. Mas Deus faz sair do meio das malhadas alguém que vai duplicar o seu legado. O Evangelho é um legado. A palavra de Deus é coisa séria. Igreja não é empresa. Igreja é uma reunião de pessoas para adorar ao Senhor. É uma reunião de pessoas, é uma assembleia em volta de Deus. Pró-Deus, pró-Espírito Santo. Então, se alguém vai vir para desvirtuar isso, pense duas vezes. Pense que as suas horas de joelho no chão, orando, Senhor, enche essa igreja, enche esses bancos, Senhor, salva vidas, podem ser jogadas fora, no dia que o Senhor for substituído, se Geazi assumir o seu lugar. Mas também, se Eliseu assumir o seu lugar, olha, queridos, o seu nome sempre vai ser lembrado. Porque Elias, ele ficou por muito tempo sendo conhecido como moço de... Eliseu ficou por muito tempo sendo conhecido como moço de Elias. Pensa que honra ser um moço de Elias. E que tinha unção dobrada de quem? De Elias. Ele tinha unção dobrada. Então, por exemplo, pastor José. Esse aqui tem a unção dobrada do pastor José. Olha só. Então, isso vai ser um memorial diante do Senhor. Então, a minha oração é para que os Geazis ponham a mão na consciência, né, e se convertam de verdade. E para que haja mais Eliseus substituindo Elias. E que haja mais Elias também, para a gente se inspirar, né? Haja mais Elias para nos ensinar, para nos conduzir, para nos dividir o Rio Jordão, né? Então, é isso, que ore por nós, para que nós tenhamos uma aproximação do Senhor. Então, essa é a minha oração, né? Que eu sempre tenho orado pela igreja, principalmente a igreja brasileira. Então, essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. O vídeo ficou longo, mas eu não podia falar de uma coisa sem falar de outra, porque é uma continuidade. A gente precisava fazer comparações.
E que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.